Suavemente Comentado. Eu queria assistir um vídeo da Yasmin do Suavemente Comentado recente, mas ela não posta vídeo. Deixa eu ver. Ela não posta vídeo já faz um mês. Isso aqui foi de uma treta que ela teve. Aí teve do Thiago Santinelli que foi cancelado. Mas vocês viram aqui que eu já assisti. Mas bora assistir a Suavemente Comentado. A única pessoa parabenizada pelo Yanni, tá? Ela tem esse troféu na mesa. Não podemos tirar isso dela. Ah, já vi essa menina em outros contextos. Já faz 2 referenciais do YouTube. É verdade, né? Tem essa. Enfim, chat. Tamo indo. Play. Não taxar a Shein e afins. É um erro e eu posso provar. Esse daqui é pra gente, ó... discutir, pô. Olá, camaradas fãs de comprinha da Shein. Ah, deixa eu ver o outro comentário que você tinha dado aqui, Levado. Perdão. Ou você já viu o Neverse Tyson falando da possibilidade de a gente viver em uma simulação? Já, é assustador. É assustador. Vendo esse vídeo, já prevejo que ela foi muito xingada. Mas muito... Mano, a Yasmin, mano, dá uma pegada. Porque, assim, ela é muito xingada. Mesmo, assim, no geral, tá ligado? Ela tá sendo pega pra Cristo. Principalmente depois da treta do Haluca. Que ela não falou mal do Haluca porque todo mundo já tava falando mal. Mas ela também falou mal do Jean. Aí todo mundo ficou tipo assim... Nossa, ela tá protegendo o Haluca. Ela falou, gente, não é que eu tô protegendo o Haluca. É que, assim... Vocês todos já estão xingando ele. Viverem uma simulação faria alguma diferença? Pô, é porque é uma simulação cruel, né? Vamos ser bem honestos. Se fosse uma simulação da hora, onde não tivesse fome, racismo, treta, gente bilionária, quem no oeste coringano, a gente tava numa boa, mas é uma simulação meio cruel, né? Se a gente tiver numa simulação, é bom a gente sair já, né? Olá, camaradas fãs de comprinha da Shein. Vocês estão se sentindo mais exploradinho do que nunca nos últimos dias? Eu acredito que sim, né? Já que o governo tá pensando em colocar um SimCity com desastres habilitados. E se ainda assim for melhor que a realidade que estamos? Aí é outra pegada, né? A pessoa por trás dessa simulação é muito filha da puta, hein? Então, aí eu tô falando, mano. fim na Muamba Digital, que é uma das novas... É tipo, pode ser que não, mas tem muita possibilidade de sim. Ah, mano, tem um livro que fala sobre esse negócio e tal e tudo mais. E tem até um episódio do Rick and Morty que tira sarro dessa situação. subprofissões do século XXI para favorecer o Luciano e a gangue da burguesia. Eu aposto que se o Luciano Gangue soubesse disso antes, ele teria trocado as estátuas da neoliberdade dele por estatuazinhas do Marx, né? E feito campanha pro Taxade. E eu acho que a essa altura todos vocês já estão careca de saber do que eu tô falando, né? O governo pretende encerrar a isenção de impostos para envios internacionais de pessoas físicas para pessoas físicas. Esse vídeo já envelheceu, porque assim, não pretende, já fez. The Sims sem as expansões de qualidade de vida. Sabe o que é foda? Se o vídeo tem um mês, eu ainda conheço gente que não foi taxada em 200 conto na compra da Shein. Então, eu como não compro, nunca comprei na Shein, eu não sei como é que funciona. Porém, todavia, entretanto, o bagulho no AliExpress tá pegado. Tá um negócio tenso. No valor de até $50. Até então, você podia pedir para um amigo seu mandar alguma coisa lá de fora, um objeto, sei lá, até $50, que não precisaria pagar nada de imposto por isso. Uma espécie de ato de solidariedade do capitalismo para os plebeus. Mas por que o governo, esse agente penitenciário do capital, quer acabar com esse arreguinho? Bom, a justificativa principal do governo é que essa medida visa corrigir uma brecha, ou crime, que as plataformas de comércio eletrônico do exterior estão explorando para burlar a tributação brasileira, enviando seus produtinhos como se fossem remessas pessoais. Com Assim, não dá pra tirar o fato que ela falou que é crime, mas é um crime tão bom. essa medida aí, o Taxade... Mano, essa mina era liberaloide até um ano atrás ou eu tô confundindo com alguém parecida? Eu acho que você deve estar confundindo com alguém parecida, eu não sei, Leviathan. espera, possivelmente, trazer mais receitas à União. E eu digo possivelmente porque a gente não sabe exatamente se isso vai acontecer na prática, né? O governo espera arrecadar aí de 8 a 12 bi com essa mãozada visível. Mas será que essa conta aí tá considerando a possível redução no volume de comprinhas na Shein, já que os produtos provavelmente vão ser taxados em 60%? Não sei. O que eu sei...
Se o povo continuar comprando. Se o povo continuar comprando, né? É que empresas chinesas... O foda desse cálculo, tá ligado? É que eu não sei se eles levam em consideração esse cálculo somente das pessoas comprando. Ou se eles fazem esse cálculo, tipo assim, as pessoas desistem de comprar da China e continuem comprando no Brasil. Tá ligado? Porque, mano, teve uma redução braba de gente comprando os bagulho. E de outros países aí também, não tô querendo ser xenofóbica aqui, tá? Eu tenho até amigos chineses. Mano, que mina racista do caralho! Então, essas empresas... Eita. Melhor de desistir do vídeo, né? acabaram desenvolvendo uma mutação genética com traços do jeitinho brasileiro. Se o meu humano ali, né, do Ian Neves é contra a Yasmin. Vamos ver o vídeo, chat, não vamos julgar tanto. Vai, vamos. Já estamos 1 minuto e 49 ouvindo ela. O que os levou a se disfarçar de pessoas físicas para enviar mercadoria Eu esqueci. para cá por um preço bem menor do que é vendido aqui dentro do nosso país, a ponto de chegar a ter container inteiro remetido. Eu esqueci de colocar sal no arroz. Coloca depois, eu gostei da planta. É verdade, né? A planta dela tem um LED, bicho. Por uma pessoa física só para vários amigos clientes brasileiros. Imagina você viajar e mandar um container todinho de muamba em pacotinho pequeno para uns 700 membros da sua família. Eu aposto que você só faria isso se tivesse alguma cardiomegalia ou então se estivesse sendo muito bem recompensado. E não é só isso aí. Existem vendedores chineses que vendem, digamos aí, um celular de... Essa planta tá viva? Tá sim, mano. Ela tá com energia, pô. $150, $200 e colocam na notinha apenas o valor de $47 pra tentar fugir da taxação, né? Ultimamente, essa brincadeirinha escalou tanto que agora a gente tá recebendo algo em torno de 500 mil pedidos por dia da China, o que representa... Porra, aí é foda, mano, porque eu pergunto, qual é o problema disso? Assim, vamos falar uns bagulho bem de boa. A gente não estaria comprando da China se a gente tivesse que pagar uns valores muito fudido aqui no Brasil. É devoluir a fotossíntese para energizar a lâmpada. Sim. Minha luminária. Minha lua iluminária. 12 bilhões de reais de evasão fiscal para nossa reles pública. Ou melhor, de 8 a 12 bilhões de reais de corrupção fiscal, que é como chamam isso aí lá na França, né? Eu acho que a gente também devia adotar esse termo corrupção fiscal por aqui, que é muito mais esclarecedor do que evasão fiscal. Ignore os fios saindo dela? Não, mas os fios são as raízes. Sim, mas o problema verdadeiro não é um imposto, mas sim um projeto de sucateamento da indústria nacional. Sim. Fica bem mais fácil fazer as pessoas enxergarem os males ocultos que tem aí nessa brincadeirinha, tanto a curto quanto a longo prazo. Além disso, teoricamente, essas novas medidas buscavam fortalecer a indústria e o comércio do Brasil, como os Luciano Heng da vida aí, né? Que não por acaso também pressionaram o governo anterior para taxar a Shine e afins. E esses camarilhos alegavam aí que... Isso tudo é culpa do Lira. Ele tinha que voltar lá com a ex dele, né? Tá rolando concorrência desleal no livre mercado utópico deles, já que essas empresas estrangeiras não estão pagando os impostos e eles estão... Pô, desculpa. Aí, Levaita, culpa sua, pô. Não, e eles não querem pagar imposto também. Que droga! Curiosamente, o governo ali do Bolsonaro não se importou muito com as tentativas da gangue do Heng aí em taxar as empresas estrangeiras. O Ganguedes até se interessou, né? Mas o mínimo... Quase piada interna isso aí. Foi quase piada interna, pô. Quando eu falo o lance da ex, que eu falei zoando, era do Lucas Lira. Só que aí eu acabei soltando uma bola tão curva, mano, que acabou pegando você e o Lucas Lira ao mesmo tempo. Mano, aí agora que eu percebi, caceta. Foda. Não, mesmo com a Shine arregaçando os varejistas e a indústria brasileira, o mito evitou aí movimentos muito bruscos que desagradassem uma parcela dos seus seguidores da classe média, que também são fãs da Shine da vida. É lógico! Quer dizer, eu não compro na Shine. Na verdade, eu não compro roupa já faz um bom tempo, porque não tenho dinheiro pra isso. Porém, todavia, entretanto... É lógico que a gente gosta dessas coisas, mano. É tudo muito caro. É insuportável você ter que comprar uma peça de roupa que é muito cara e ela não é tão boa.
E aí você vai ver, os caras compram de lá e vende pra cá com o mesmo preço alto. Eu compro algumas peças uma vez por ano. Porra, mano, a última vez, quando é que eu vou comprar uma peça de roupa, hein? Faz uns 3 anos e eu não tô nem contando piada, mano. Tô falando uma boa mesmo. Tô falando de verdade. Não, eu comprei uma calça ano passado. Uma calça e uma camiseta. É porque achar roupa pra mim é insuportável, então sair pra comprar é um fardo, imagino. E não é apenas o Brasil que o Achai arregaçou, meus amigos. De acordo com a Alfândega de Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, eles também recebem algo aproximadamente entre 2 milhões de pacotes por dia de $800 ou menos. E bom, por que $800, né? Porque em 2015 e 2016, o governo americano decidiu permitir que encomendas internacionais de até dos $800 fossem isentas do imposto, criando uma lei chamada Minimis, que quer dizer pequeno demais para ser significativo. A intenção deles com isso era poupar as pessoas do aborrecimento de ter que lidar com tarifas em compras pequenas, como lembrancinhas e souvenirs de viagens internacionais. Mas eis o plot twist. Eles também não estavam esperando que os minimis se tornassem uma espécie de peste para o varejo nacional. Hoje, a Shein é a terceira startup mais valiosa do mundo e lidera o mercado de fast fashion nos Estados Unidos, representando 30% do volume de vendas no setor. Posto que eles conquistaram através do sugamento dessa mesma brechinha que tem aqui na lei brasileira. Sem isso, a Shein não seria um unicórnio cancerígeno. Para ilustrar... Mas, mano, R$80 uma camiseta legalzinha e enfiar 5 braços no meu cu. A magnitude da desgraceira em áreas diferentes, a Shein possui uma rede de 6 mil fábricas, todas na China, coisa que é um número bem impressionante se a gente comparar as 1.500 fábricas da H&M ou então as quase 500 ali da Nike. Caralho, é absurda a quantidade, mano. Forçar comprar roupa pra uma semana. 5 camisetas só. Mais de 400 pila, com frete. Muitos Foda. sindicatos e organizações de pequenos negócios lá nos Estados Unidos estão ficando ainda mais calvos com toda essa ameaça aí ao mercado interno deles e aos empregos do país. Infelizmente, aparentemente, o que é bom para o unicórnio nem sempre é bom para o ecossistema inteiro. Então, agora nós sabemos que os nossos neocolonizadores estão enfrentando dilemas bem semelhantes aos nossos em relação ao recebimento de minimis e também estão buscando soluções para esse conflito aí. Como sempre, o resultado dessas soluções mágicas vai acabar sendo produtos mais caros ainda. E falando em soluções mágicas, o que é a política hoje, além de ser a arte de procurar problemas, encontrar, diagnosticar errado e em seguida aplicar um tratamento aleatório? Porque no fundo, esses conflitos aí de interesse que a lei capitalista tenta remediar o tempo todo, são nada mais, nada menos do que as contradições do sistema capitalista macaqueando livremente à luz do dia no bananal do livre mercado. E a gente sabe no orifício de quem que vai acabar essas bananas tudo entochada no fim da brincadeira, né? De uma forma ou de outra. Outra desculpa que levou o Haddad a adotar essa medida em pata-comprinhas aí é o tal do novo arcabouço fiscal, que como sempre visa o superávit para agradar os donos de título da dívida pública do bananal. Uma ótima desculpa para espremer um pouquinho mais os macaquinhos para fazer as contas ficarem positivas no bolso deles. Porém, aqui... Irmão, peraí, deixa eu ver. 5 camisetas a quase metade do salário mínimo. Sim. Capitalismo. Cheguei na hora de alguém falar sobre capitalismo. Boa tarde, dragão. Você tá bom? Problema, né? Nesse cenário não ideal em que nós vivemos hoje, o Haddad não tá errado em tomar essas medidas aí, porque a regra de isenção já existe há décadas no Brasil. Não, esse é um fator que é sempre bom lembrar. Esse lance do imposto já existe há muito tempo. Os caras só estão trabalhando. Só que acrescentaram uns impostos meio fudido, mano. Haddad não tá errado em tomar essa decisão. Então, mas já existe, pô. O lance, assim, eu sou completamente contra ao fato de que isso acaba prejudicando a gente que é, tipo assim, que tem pouco dinheiro. A isenção de imposto era de até $100 pela Constituição. Mas ela existia e não era praticada, porque o AliExpress e a Shein e outras colocavam que, independente do conteúdo que você estivesse comprando, era abaixo de $50. Mas isso não era verdade, não era praticado. E eu não tô dizendo isso como uma pessoa que, tipo assim, nossa, eu não utilizei desse recurso. Eu utilizei.
Os caras só estão trampando com um bagulho que eles já existia antes. Só que a quantidade de taxas que está sendo colocada hoje em dia, pô, se passa de $50 é 92% acima do que você pagar, é um bagulho, mano, impossível. Se eles precisam de dinheiro para enterrar imposto, é o certo. E esse é o fator mais fudido. Tipo, eles que estão precisando de dinheiro e eles estão querendo encontrar alguma maneira a mais de onde tirar esse dinheiro. Mas a grande verdade é que o Brasil já tem uma grande quantidade de impostos e esses impostos, a gente não sente que tá sendo redistribuído pra gente. Por isso que tem tanto ancapeiro aí pra caralho que quer viver no ancapistão chato pra caralho, que, não, o imposto é roubo, tal, não sei o que lá. Mano, se de fato o imposto fosse redirecionado para nós, a gente não sentiria o peso dele. Mas a gente sente por conta de que não dá certo, tá ligado? Tem muitas situações que não dá certo. Por exemplo, se a gente vai falar de SUS, o SUS é relativo. O SUS aqui da cidade onde eu moro, que é Guarulhos, é um lixo, gente. É um dos piores SUS que tem no país inteiro. E não é nem piada, eu tô falando muito sério, mano. É um dos piores SUS que tem. Mas, né? Agora vai em outras cidades, o bagulho é absurdo. Ela existia e era praticada, porém a Haddad simplesmente passou a taxar tudo. Não existe mais isenção. Não, Dragão, não existe. Mano, ela existia e não era praticada, Dragão. Mano, não. Você tá vivendo em um outro universo. Eu posso falar que uma pessoa que já abusou desse recurso, comprando coisas no AliExpress. Já comprei coisa no AliExpress que era muito mais de $50, veio sem ser taxada, mano. O lance de ser taxado era muito aleatório e era muito pouco. Agora tá acontecendo uma frequência muito alta. Se você chegar pra mim e falar assim, era praticada que nem antes, meu cu, não era, mano. Não era, é impossível. Eu mesmo vou falar, eu abusei desse recurso do AliExpress. Não vou falar que antes era praticada não, nem fudendo, mano. Mano, a quantidade de coisas que eu já comprei da China é enorme e nenhuma delas foi taxada. E algumas delas sempre acima de $50. Só pra avisar, o orçamento de São Paulo de 2024 já tem em mente a Sabesp privatizada. Aí fudeu, velho. Aí fudeu. Eles precisam de dinheiro por culpa da gestão deles mesmos. Sim. No caso do imposto praticado pelo governo, é roubo mesmo. Aí é foda, mano, você ficar falando essas coisas de ancapola, tá ligado? Gente, imposto não é roubo. Roubo é o que eles fazem com um imposto. São dois fatores completamente diferentes. Eu compro na AliExpress há 2 anos e nunca fui taxado. Com todo respeito à sua pessoa, juro que não... Imposto é roubo. Juro que não é pessoal, mas imposto é roubo, é minha bola direita. Sabe fatores que você poderia questionar mais a questão do imposto e você não está questionando as pessoas corretas? O fato de que empresas, vendedores e lojas, eles têm a necessidade de pagar um imposto, mas na hora de vender o produto, eles parcelam os impostos que eles têm que pagar para você, consumidor. Então, além de você estar comprando o seu produto, eles estão desviando o imposto que eles teriam de pagar para você pagar, para que eles não tenham a menor necessidade de pagar um imposto. Então a gente paga os nossos impostos e a gente paga impostos de empresas grandes, milionárias e bilionárias. E aí você vai culpar um governo disso. Eu acho que a grande atitude do governo deveria falar assim, tem de ser impossível de você desviar esse imposto. Tá bom. Mano, eu também comprei pelo AliExpress. A Receita Federal queria taxar as coisas acima de $50, enquanto a lei oficial efetiva era cobrada a partir de $100. Como não podia violar embalagens para saber o produto, pediam para os chineses, porque né, os chinas, né, descreverem como outro produto para vir com menos de 50 ou $100. Todo mundo que comprou sabendo do risco a ser taxado. Mas hoje não existe isso, pois todos os produtos estão sendo taxados. Não importa qual produto que você compre. Sim, inclusive eles estão sendo taxados já de venda do site. Se você comprar uma camiseta de R$1, ela também vai ser taxada.
você vai pagar o ICMS, que é uma outra taxação. ICMS você vai ter que pagar. Ah, mas eu não fui taxado e comprei coisa cara. Beleza, você deu sorte. Mas muita gente foi taxada antes do período. Não vou negar que muita gente foi taxada antes desse período, mas você paga a taxa de importação e o ICMS. Não vou negar que teve muita gente que foi taxada nesse período. Só que essas empresas, elas utilizavam esse recurso dos $50 justamente para evitar a taxação. Era isso. Senão não ia ter o tanto de gente que comprasse roupa na Shein, não ia ter o tanto de gente que comprasse coisa no AliExpress, tá ligado? A quantidade de pessoas que eram taxadas antes era muito pouca, mano. Senão, mano... Então qual seria a vantagem do AliExpress vender aqui com esse recurso? Pensa bem, mano. Mas a questão é exatamente o que o Janderson tava falando. Agora as empresas da China vão jogar os impostos em cima do consumidor brasileiro. Mano, era literalmente um crime chamado evasão fiscal. Tá na legislação há anos. Mas esse é o problema que todos do Ancapetão e os da direita estão falando que ia acontecer. Todos os impostos serão repassados para o consumidor. Sim, esse é o pior fator. Só que, o que acontece? A Shein e o AliExpress não corriam atrás de vender as coisas pra gente sem ter a necessidade deles pagarem os impostos. Agora eles estão tendo a necessidade de pagar os impostos. É isso. E aí eles estão desviando pra gente. Eles estão fazendo a mesma coisa do que empresas brasileiras sempre fazem conosco, sempre fizeram. Sim, mas o problema disso, na real, não tá no governo, nem nas empresas, tá no capitalismo. Eu acredito que deveria ter legislações melhores para poder obrigar as empresas a pagarem as suas quantidades de imposto. E deixar a gente livre nessa. Tá ligado? Não tem problema em pagar imposto. Desde que eu saiba com que ele está sendo trabalhado e que eu esteja pagando o meu imposto. Exatamente, deveria ser um pacote de leis, concordo. E outro fator, a gente não comprou do AliExpress, a gente não comprou da Shein, a gente não comprou dessas lojas de revenda chinesa por conta do... A gente comprou por conta deles porque a gente viu que os preços aqui estavam muito abusivos. Mas vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente. Eu fui dar uma olhada no site que explode só pra assim, desencargo, vou mexer lá, tá? E aí eu vi que tava vendendo um SSD por um preço muito mais barato do que eu conhecia de pessoas que estavam comprando da China. Eu sabia que ia chegar no dia seguinte. Eu sabia que o SSD era de uma qualidade muito boa. Eu olhei e eu falei assim, mano, vou comprar. E é isso. Comprei, preferi comprar aqui no Brasil, de uma marca brasileira, inclusive, para poder utilizar o negócio. Por quê? Porque eu senti que o meu dinheiro estava sendo valorizado, eu vi que era um produto de qualidade e fiz isso da mesma função que antes eu olhava no AliExpress para ver um produto de qualidade para comprar de lado também. Se a Receita Federal deixou de cobrar em cima da sobre evasão fiscal, isso não é um crime porque não é evasão fiscal. No caso do Brasil, estava valendo a pena correr o risco de ser taxado, pois receberia um produto de qualidade e ainda assim mais barato que em terras tupiniquins. Tá, sim. Se a Receita Federal deixou de cobrar em cima da importação, o que estava dentro da legalidade de parâmetro de preço para a taxa, não é culpa do consumidor, muito menos crime. Mas a evasão fiscal que ela está falando não é da culpa do brasileiro, e sim das lojas chinesas. Eles estavam com evasão fiscal, porque no final das contas, quem estava decidindo o que ia colocar no pacote na hora de receber aqui, se era menor que $50, eram eles. Mano, é literalmente um crime sim, irmão, praticado pelas empresas. A galera era cúmplice involuntária. Eu não vou dizer que era cúmplice involuntário. Eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. Mas, por exemplo, estava fazendo porque eu queria. E porque eu não tinha muito dinheiro. Se eu quisesse comprar tais coisas com o dinheiro que eu precisava comprar aqui no Brasil, provavelmente não as teria. Provavelmente eu não ia conseguir fazer live hoje em dia. Essa é a verdade. Provavelmente não, certeza. 100% de certeza. Eu não estaria fazendo live hoje em dia. Que é o meu ganha-pão. Que eu choro por vocês assistirem Hades ou darem sub. Mas é o meu trabalho. Que, graças a ele, eu tenho diversas oportunidades.
Então é isso. Justamente para estabelecer um limite de valor para os envios internacionais de pessoas físicas para pessoas físicas, justamente para que isso não fomentasse uma espécie de mercado paralelo de importação. Sim, mas Janji, muita gente acha que isso surgiu agora. Ah, não, isso é fato. Tem gente que acha que surgiu agora. Então, quem se aproveitou dessa brecha criminosa aí, né, precisa entender que no capitalismo essas brechinhas aí nunca duram muito tempo. Todo bom camelô sabe que de vez em quando bate a polícia lá pra ver como é que anda as coisas por ali, né? Ainda mais quando as banquinhas estão reluzindo plástico. Outro argumento que eu Se as empresas colocam outra descrição no produto, quem deveria receber a multa é a empresa e não o consumidor. Concordo. Detalhe, multa não é taxa. O que surgiu foram taxas e não multas. Concordo. Mas aí o que acontece? Essas taxas, quem deveria pagar seria os vendedores, no caso AliExpress e tudo mais. Só que eles não fazem isso. Eles redirecionam pra gente. Porque na visão de como uma loja... uma visão de uma loja grande, já que quem está evitando o problema de pagar, quem está pagando, tendo que fazer que eles paguem mais somos nós e nossas leis, nós devemos pagar. Eu quero dizer que quem deveria tomar é a empresa, mas eles estão jogando no peito do consumidor para aumentar o lucro. Exatamente. Por exemplo, existe uma outra loja online que eu não vou falar, inclusive, quem sabe eles possam me patrocinar, que eles fazem compras importadas. Eles compram e revendem aqui no Brasil. Só que não é tão barato. Só que se caso for taxado, eles batem no peito e eles pagam. Sim, meu mano, é o que estamos falando. Quem toma na tarraqueta é o consumidor, como sempre. Ou seja, o governo não solucionou um problema. Ele simplesmente jogou pro colo do consumidor, como sempre. Ah, entendi. Pior que eu não sei se é a quantidade de asterisco correta, mas é tipo isso. eu vi usarem também é que de todos os lugares para o governo começar a mexer nas coisas, e eles começam justamente ali por uma parada que vai afetar negativamente as camadas médias e os trabalhadores. E essa é uma reclamação que eu concordo. Tá ligado? Tipo, eles poderiam taxar tanta coisa. Eles poderiam ter começado a taxar grandes fortunas, tá ligado? E isso é um bagulho que não foi. Mano, o governo ia se dar tão bem, ia lucrar até mais se eles começassem a taxar bilionários. Só que o Brasil é um paraíso fiscal pra esse tipo de gente, né? Fazer o quê? Mas não, quem se fode o quê? Somos nós. Sim, irmão, na social-democracia liberal, a gente consegue no máximo o mínimo quando as empresas estão na paz. E eu concordo em partes com esse argumento, porque a gente sabe muito bem que não Taxação de grandes fortunas não funciona. é o Jorge Paulo Lemann que compra $50 de brusinha na Shine com o 13º dele, né? Alguém que consegue passar um calotão de 40 bilhões não é bem O Brasil não é paraíso fiscal? Porra. o público-alvo da Shine, né? No TikTok ainda. O público-alvo dele sou eu. Dragão, gosto muito de você, mas você tá dando red flag demais. Caloteio lá a Renner em R$300 porque eu não tenho um emprego estável, e depois por 5 anos eu não tenho mais crédito pra comprar a quantidade de coisa que eu preciso, já que eu tô com o nome sujo e só posso pagar as coisas à vista. A Shine reluz aos meus olhinhos, assim como também pra boa parte das pessoas aí que estão na mesma situ. Porém, eis que esse argumento aí de que o governo começou taxando os mais pobres primeiro, não é tão verdadeiro. Desculpa por ter uma opinião própria. Cara, não é questão de opinião própria, mano. É porque é um fato. Você tá vivendo num país que menos taxa pessoas bilionárias. O Brasil é um dos poucos que taxa pessoas bilionárias. Ele deveria. Ele taxa pessoas bilionárias da mesma proporção que ele taxa as pessoas pobres. A diferença é que a porcentagem que ele taxa as pessoas pobres é tipo R$50 na concepção pra eles, tá ligado? Ah, mano, tem um vídeo. Vai lá no canal, tem um vídeo lá do mano lá explicando, mas tudo bem. Assim, né? Já que o governo também tá tomando medidas aí pra taxar os super ricos, tirando isenções que o Bolsonaro, Moro, Paulo Guedes concederam aos seus camarilhos. E na verdade, a maior parte das medidas que o governo novo tá propondo aí são focadas nos super ricos e não em nós, plebeus serazados.
Não, é nos nós, plebeios serazados, puta que pariu. Estou seguindo. Conan the Bacon, muito obrigado pelo follow. Empresas como a Shine são extremamente predatórias em relação ao varejo local, causam desemprego, vendem produtos de baixa qualidade, causam uma poluição gigante. E além disso, também exploram trabalhadores lá na China com longas jornadas de trabalho, salários baixos, condições de trabalho muitas vezes horríveis. Pô, mas você vai estar comprando uma coisa aqui no Brasil, vai estar fazendo a mesma coisa sem maldade? Então, por isso que a gente tem que defender os nossos bilionários e comprar tralhinha aqui no Brasil, meus amigos, pagando mais caro e explorando o povo daqui mesmo, tá ok? Mas já já a Não é possível que essa mulher tá defendendo essa merda. Ou já faz um bom tempo o vídeo. gente volta nisso, porque agora Mas tá mais ou vamos menos falar isso. sobre a justificativa da Janja e da Choquei para essa situação toda. Eles alegaram, né, que o imposto vai ser sobre empresas e não sobre o consumidor. Porém, basta ser um macaquinho atento para sacar, Mas você tá bom, Conan de Bacon? né, no de quem que vai essa banana no fim das contas, como sempre. No meu cu. Preparem-se aí para pagar mais caro pelos produtos importados. E aí, esse é o... Mas aí, ó... Esse é o detalhe. A taxação é apenas para as empresas. E não para o consumidor. Mas o que acontece? As empresas distribuem essa taxação pra gente. E esse é o fator mais errôneo. Eu tô bom, você tá bom? Tô bom, mano. Obrigado por perguntar. Sim, e ainda mais, a gente vai ter que se preocupar agora e ficar ligado para não ter aí um efeito cascata de aumento de preços aqui dentro do país. Uma vez que essas empresas nacionais aí que estavam sofrendo com a Então tá bom. Ai, que bom, Conan. concorrência desleal, agora vão ter o caminho livre para poder cobrar mais caro pelos mesmos produtos, dando a desculpinha esfarrapada de inflação de demanda. E aí brota mais uma contradição no bananal capitalista que tem que ser revista urgentemente. Porque à medida que as indústrias nacionais crescem de novo e geram mais empregos, crescem também os lucros e dividendos que vão intactos para o bolsinho de pouquíssimas pessoas, sem que haja cobrança de Sempre é uma ideia bonitinha que quando coloca em ação acontece tudo errado. Exatamente, Lord Queen. É exatamente isso. imposto, que é absurdo, né? Mas claro que liberais como Kim Catabosta acham que o problema é E não, mas eles precisam pagar mais imposto. Não é mais fácil a gente lutar pra cortar gasto e diminuir o imposto das empresas que estão aqui no Brasil? Não é esse o pensamento liberal? A gente vai nivelar pelo aumento de imposto? Por que não nivelar pela diminuição de imposto? Viking. O Kim Kataguiri tá brigando pra diminuição de imposto das empresas aqui no Brasil. Esse cara baba muito no ovo das empresas, não é possível, velho. Vamos encarar a materialidade aqui, ó. Como é que... Carai. A carga tributária média no Brasil é de 33%, que não é nada assustador comparado à média da OCDE aí de 35%, e ainda assim a gente paga imposto pra caralho. Mas nós não somos os únicos. Afinal, até o tio Sam aí, com uma economia 15 vezes maior do que a nossa, entocha uma trolha de 24% nos americanos. E ele tá sendo gentil ainda se a gente comparar com a Alemanha, com a Itália, que também tem economias bem parrudas e carga tributária entre 38 e 42 centímetros mole. Então me diga aí, ó, o Brasil é o vilão da história? O Trump diminuiu os impostos sobre as empresas semelhante à sugestão do Kim. Esse foi o resultado. Eu acho que nem tanto assim. A não ser... Ó, vou dar um chute. Se por acaso o governo diminuir a... Peraí. É que na real ele tá certo nesse ponto. O Brasil cobra muito imposto sobre o produto, que é extremamente prejudicial para quem é mais pobre. Conan de Bacon, o lance é o seguinte. O Brasil não cobra imposto em cima do produto. O Brasil cobra imposto em cima das empresas. As empresas redirecionam um imposto para que a gente paga. Porque eles têm a possibilidade de fazer isso. Não são eles que pagam. Eles recolocam o imposto em cima do produto e a gente tem que pagar. Mas quem deveria pagar de verdade são eles. E esse é o ponto. Vamos supor que o Kim Kataguiri lá, ele fale isso e isso realmente acontece. Diminui o imposto aqui no Brasil em relação aos produtos. Certo? Ou das empresas. Sabe o que vai acontecer? Não vão diminuir os valores. A gente vai pagar a mesma quantidade. E aí as empresas vão continuar redirecionando os impostos pra gente pagar. E eles vão continuar ganhando mais dinheiro. Porque você acha que eles vão perder a oportunidade? Eles vão deixar isso daí muito na encolha. Ah, a gente tá pagando menos imposto, né? Nossa!
Então significa que aquela porcentagem que vocês pagavam vai vir mais pra gente, né? Nossa, a gente tava perdendo muito dinheiro. O tanto de empresa que vai falar, a gente tava perdendo muito dinheiro. O Paulo Lemann, ele vai surgir das cinzas, do nada, pra falar assim, agora as Americanas vai sair da falência. Graças a vocês. Salve, Calvinho, você tá bom, meu querido? Tá tudo certo? Pau no Lemann. Tomei ad no meio do argumento também, não tô ouvindo mais. Aí lascou. Aí ele volta e a gente explica de novo. E que a gente Aí eu pergunto o que ele tá falando. considere o Estado brasileiro um vilão? Ó, um ano após o corte de impostos da classe média, os ricos estão ganhando. Os cortes de impostos perdulários de Trump levam déficits contínuos de trilhões de dólares na economia em expansão. Viu? No final das contas, aconteceu o que eu tô falando que aconteceria aqui, aconteceu lá. As empresas continuaram cobrando o valor, ganharam mais dinheiro e o cofre público tem menos dinheiro para redistribuir para a população. Os cortes de impostos de Trump em ação, socialismo para ricos. Cortes de impostos são principais responsáveis pelo aumento de índice de endividamento. O grande fracasso do grande corte de impostos de Donald Trump. Cortes de impostos de Trump ajudaram bilionários a pagar menos que a classe trabalhadora pela primeira vez. Mas enfim, a maior parte do imposto que a gente paga é IPI, que é Imposto sobre o Produto Industrializado. Sim, só que todos os impostos que as empresas pagam, que elas deveriam pagar, eles redirecionam pra gente. E esse é o lance ruim. Se você diminuir a quantidade de impostos deles, eles vão continuar cobrando o mesmo valor. Ou você acha que as empresas vão ser benevolentes e vai falar, eu não preciso pagar tanto assim, então eu vou diminuir o valor do meu produto. Irmão, é isso, né? Gente, o Twitter é logo ali. Por não estar cobrando imposto sobre lucros e dividendos de empresas que lucram pra caralho. Enfim, sabe o que aconteceria? Não é benevolência, viu? Essa é a questão. Sabe o que aconteceria? Aconteceria isso dos Estados Unidos. As empresas não iam diminuir, os cofres públicos teriam menos e as pessoas acabariam se endividando mais. Foi isso que aconteceu. Isso aconteceu. Ano após ano na lomba da maioria. Mas quem diria? O Brasil... E hoje os Estados Unidos passa por um momento de crise. Talvez não vá passar tanto, porque como os Estados Unidos é um país que ganha principalmente com questões de armamento, de guerra, e agora ele tem 2 guerras para ganhar grana, nossa, simplesmente é mais provável vender mais com um produto mais barato e ter ainda mais lucro. Mas não é isso que vai acontecer, porque a gente está acostumado a pagar o mesmo valor, a gente não vai comprar mais. não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Peço perdão pelo lactovacilo. Não, mano. Eu vi vocês aí conversando pra caralho. Chegou um momento que eu não queria mais ler, tá ligado? E, tipo, não vou falar pra vocês, gente, para de falar sobre isso, a não ser que fosse um crime. E tá tudo bem vocês falarem. Vocês podem discutir, fica à vontade. Quanto mais vocês comentam, mais engajamento dá. Então tá de boa pra mim, só que eu não vou ler. Seria, então, o Brasil um bananal fiscal todinho pros macacos liberaloides farmarem? E não contentes ainda em só farmar, né? Eles ainda saem de vez em quando. O Jorge Pleno fazendo a parte e continua na live. Mano. Por aí, guinchando, pedindo redução de impostos. Enquanto isso, os trabalhadores dessas mesmas empresas aí não veem os seus salários crescerem há séculos. Ao contrário, né? Essa porra ainda diminui ou só desvaloriza. Agora a Van e a Renner, só pra gente ilustrar aqui, veem os seus lucros crescerem uns 30% por ano. Até nesse último ano aí, andaram batendo recorde, somando 1 bilhão e 300 milhões de reais de lucro anual. O abutre do Miranha, ele agora vai ter uma armadura foda, tá? Muita grana e muita estátua da liberdade montada aí pelo Brasil afora. Já o salário mínimo? Bom, daí cresce 5%, 8%, com sorte 10%. Dependendo de quanto a inflação erodiu o valor real dele e quantos por cento disso o mercado vai deixar o governo compensar. A Via Varejo paga 11% de carga tributária. Você que a Dilma, como diretora da BRICS, agora ganha 300 mil por mês, bom demais.
ganha como diretor do BRICS e ganhando 300 mil por mês, a gente tem condições de comprar mais, não vai comprar mais. Mas quem não tem condições e passando a ter, compra mais. Existe uma série de produtos que seriam mais interessantes lucrativamente para as empresas que fossem mais baratos. É o caso dos carros, que é basicamente metade imposto, e o carro popular tá 80 conto. Só que o lance, Conan, é que isso não vai acontecer. Existem diversos fatores onde as empresas elas lucram justamente sucateando o máximo possível de recursos bons que elas podem fazer para vender as coisas mais... para vender o máximo de coisas possíveis. Tem coisas que são assim. Ela é responsável pelo Banco BRICS, pode crer. E aí... Por mais que... Beleza, as empresas elas ganham mais com vendendo carros hoje em dia. Esse déficit de diminuição de venda de carros foi um lance planejado, não sei se vocês sabem. Afinal de contas, o carro popular ele teve seu boom de venda no Brasil justamente no momento onde teve a bolha hipotecária estadunidense no mundo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês já tentaram perceber que teve isso? Enquanto o mundo afora estava sofrendo absurdos em relação a mão invisível do mercado vai fazendo um phishing em você, pobre de qualquer jeito, exatamente. Enquanto o mundo afora estava sofrendo, o Brasil estava estabilizado vendendo carro pra caralho. Porém, todavia, entretanto, as empresas já estavam prevendo isso e o momento todo mundo vai ter um carro nesse momento, só que em algum momento esse povo precisa mudar. Ter um carro zero, naquela época, entre 2007 e 2008, de entrada, até valia a pena. Mas o Brasil sempre foi um país onde não lida com uma questão de que uma pessoa de classe média ou classe pobre vai ter um carro 0 km desde o começo. Isso é raro. Isso é raro. Então, até carro de entrada aqui no Brasil vai continuar sendo um efeito de luxo. E vai ser assim. A gente tem carro suficiente para revender entre nós. A gente tem condições de... Peraí. Ela é responsável pelo Banco BRICS. Isso já aconteceu com os games. Só comparar o preço do lançamento do PlayStation 4 e Play 5. Pô, mas um PlayStation 4, quando ele tava lançando aqui no Brasil, tava R$4.000. E o PlayStation 5, quando tava sendo lançado aqui no Brasil, ele estava R$5.000. E o PlayStation 3, vocês se lembram quanto é que ele tava sendo vendido aqui no Brasil? Isso eu duvido que vocês não lembram. Vocês querem que eu fale o valor o qual ele tava sendo lançado aqui no Brasil? Querem? Esse lance de diminuir impostos e sermos felizes também é uma baita utopia. As empresas vão manter os preços e só vai aumentar o lucro delas, exatamente. 600? Coloca mais um zerinho aí. R$2 estava R$6.000. O PlayStation 3, quando lançou no Brasil, ele estava num preço de R$6.000. Vocês sabiam que as mulheres começaram a depilar as axilas de LED e estavam em baixa em vendas? Então, e o boom de compra de carro popular foi justamente por conta de uma redução que o Lula fez no IPI. Exatamente, foi assim que a gente tancou aquela treta que teve em 2007 e 2008 na bolha hipotecária. Eu comecei a depilar o meu porque acho nojento mesmo. Concordo, é nojento mesmo. $600, ela quis dizer. Mas $600 naquela época seria o quê? R$1.200. Não sei se vocês se lembram. Mas os $600... Nossa, $600 na época que o dólar era 2 contos, gente. $600 só se for hoje em dia. Porque naquela época, o PlayStation 3 eu acho que era $400. R$14.000, hoje em dia é 14 mil. Nós, pobres mortais, pagamos 30% na conta de energia elétrica, que, não tem como os macaquinhos fugir de pagar a luz, então, já que é essencial, soca imposto neles. E os lucros de bilionário? 0 imposto.
Até a OCDE e os Estados Unidos, que os liberais mamam tanto, acham isso aí uma putaria, porque por lá se cobra entre 50% e 30% aí de imposto sobre os lucros e dividendos dos acionistas. Então, liberais de cosplay de Robin Hood e da Shopee, antes de vocês pedirem redução de imposto para quem já tá com o cu cheio de dinheiro, que tal vocês focarem aí em taxar lucros e dividendos e botar umas bananinhas na roda aí para dividir com o resto do bando? Senão, uma hora a macacada vai se unir, vai se revoltar, vai tomar o bananal, e eu sei que esse é o maior medo, o maior... Sim, a redução de imposto reduziu o preço final. Não é caso para todo imposto nem para todo produto, mas fazendo um estudo bem feito, dá para saber fazer os cortes, dá para saber os cortes que beneficiam mais. Mas isso foi naquela época, mano, onde o mundo todo tava em crise. As empresas automobilísticas do Brasil conseguiram aguentar aqui no Brasil. Mas depois, mano, elas sabem que elas não iam conseguir manter a mesma coisa. A Fiat, a Toyota, todas essas empresas de carros, elas vêm aqui para tentar sempre vender os carros Bs, que normalmente vão lá pra Índia, normalmente vão lá pro México, a preços altos, porque eles sabem que pra gente é luxo. Mas naquela época o salário mínimo era no máximo R$600. Sim. Sim. Naquela época... Gente, vamos deixar um bagulho bem claro, tá? Videogame sempre foi artigo de luxo. Sempre. Sempre. Nunca foi menos que isso. Sempre foi artigo de luxo. Taxar bilionários para o dinheiro e ir para os cofres públicos que não sabem nem administrar 3 trilhões de reais. Aí é um bagulho que eu tenho que concordar com você. O problema do Brasil nunca foi arrecadação. A gente arrecada muito bem. Exatamente, nós somos um país com dimensões continentais, tá ligado? Nosso país é do tamanho de continentes. Ou próximo. Estados aqui são maiores do que países. Só que, né? Não tem o que fazer em relação a esses fatores. O problema é a má administração desses impostos. E aí eu não tenho... Mano, é um bagulho que eu vou concordar com vocês com toda certeza. O problema é que a gente não sabe retrabalhar essa distribuição. Se for taxar bilionários, temos que reduzir em algum imposto para equilibrar as coisas. O problema é o lobby. Aí sim, eu apoio pra caramba. Pode crer. Pesadelo aí dos macaquinhos de sapatênis. E você já deve estar aí surtando, achando que isso aqui é tudo um papo socialistoide da minha parte. Mas não é, gente. Começar por aí ia ser um grande passo para um capitalismo um pouquinho, mas só um tiquinho menos indecente. Porque não tem solução para essa abordagem egoísta de enxergar a vida que preza só os próprios interesses pessoais acima de tudo e de todos, que a gente chama de capitalismo. Um paliativo que amorteceria um pouquinho o sofrimento do proletariado por hora seria disseminar o exemplo de empresas como a Van, que tem uma coisinha interessante chamada PPR, que nada mais é do que distribuir uma partezinha do lucro que a empresa teve no ano com todos os funcionários. Claro, não é perfeito, né? Afinal, na Alemanha comunista, a indústria automotiva, metalúrgica, financeira e tecnológica, funcionários podem receber 5% a 15% dos lucros das empresas como participação nos resultados, variando de acordo com o setor. Afinal de contas, a Van lucrou 1,3 bilhões e só 50 milhões vão ser divididos entre os 22 mil colaboradores. Os outros 1 bilhão 950 milhões aí ficam no bolsinho avantajado do Luciano Heng. Mas ele deve ter ralado bem mais, né, do que todos os outros 22 mil funcionários juntos, né, meus amigos? Vocês têm que concordar. Ou vocês acham que ele tá carequinha daquele jeito por quê? Porque ele arriscou o seu rico dinheirinho empreendendo no Brasil, poxa. E agora, pra finalizar, um outro fator que gerou um certo rancinho notável na galera foi a dificuldade do PT para se comunicar adequadamente e logo com quem? Com os trabalhadores. Sim. Ironia, né? Quando o Tachad foi... Mas isso é um bagulho que o PT já tem dificuldade já faz anos. Que inclusive meu Mano Brown, falo meu Mano Brown, mas eu nem conheço ele, tá, gente? Meu sonho é conhecer. Mas o meu Mano Brown falou. Eles perderam a... Nossa, mano, na moral, esse discurso que o Mano Brown subiu no palanque do PT e falou isso foi do caralho. Porque na hora que ele chegou e falou assim, ó, vocês perderam comunicação com o povo. Caralho, ele, mano, é muita moral. É muita moral. E é justamente esse o fator mais importante disso. O PT perdeu completamente a comunicação com o povo. Nas últimas eleições, o Lula ganhou com uma porcentagem muito
pequena. E com certeza não foi por conta da comunicação do povo, não, tá? Eles não ganharam pela comunicação do povo. Eles perderam pela falta de... Porque algumas pessoas conseguiram ter a ciência de que o Bolsonaro era a pior opção. Mas, sinceramente, não foi por causa disso. Lula não venceu, tava preso. Tava preso aonde? De 2022? Gente, peraí, deixa eu ver, só um minutinho. Deixa eu pesquisar, peraí. Presidente Lula estava... em 2018? Eu falei 2018 ou 2022? Foi esse discurso? Não. Não, tô falando de 2022, o Lula ganhou em 2022 justamente por conta disso. O PT não venceu, o Bolsonaro perdeu. Isso. Esse é o fator mais importante, Conan de Bacon. O PT não venceu. Foi o Bolsonaro que perdeu. Porque o PT perdeu muito a mão de comunicação com o povo. Ele precisou de muita ajuda e até hoje ele não sabe fazer. Até hoje não sabe se comunicar com o povo. E esse fator das taxações principalmente. Bolsonaro, meu Deus, pior presidente da história. Foda. Sabe quem se comunica muito bem com o povo? Léo Péricles, concordo. No meu coração, Léo Péricles é o presidente. Mas infelizmente ele não é. Enquanto sou pobre, serei defendido. Depois que ganhar na Mega Sena, tem gente que vai querer minha cabeça. Foi questionado sobre o assunto da Shine durante uma entrevista assim que ele chegou lá na China, com um potencial jet lag do caralho, depois de ter passado um longo voo do lado da Janja explicando pra ele essa situação. E aí, ele chegou lá na hora e só admitiu que ele não conhecia a Shine, que ele só conhecia a Amazon, onde ele compra um livro por dia. Muito eficiente. Esses caras não sabem se comunicar com o povão nem fudendo até hoje, mano. Disse nosso ministro. E tem gente que se comunica demais também. Tem outro lance lá que eu poderia falar pra você, mas depois eu falo. O que muda na prática pra dona de casa que compra a blusinha na Shein? Eu não conheço. Vocês falam da Shein como se eu conhecesse. Eu não conheço a Shein. Eu conheço o Taobao e a Alibaba. O que eu sei é o seguinte. Eu compro o único portal que eu conheço da Amazon, porque eu compro todo dia, né? Um livro, pelo menos. Haters diriam que o Haddad, como ministro da Fazenda, deveria conhecer a Shine. Afinal, ela é majoritariamente quem está fudendo com força o varejo brasileiro. Concordo. Mas quem que compra um livro por dia e ainda tem tempo para ser ministro minucioso com detalhe? Realmente, né? Pô, se você compra um livro por dia, no mínimo você lê esse um livro por dia. Até eu, por exemplo, votei no PT, mas não votei muito feliz, não. Mano, vou falar pra vocês. O lance do voto do PT foi justamente pra poder tirar o Bolsonaro. Eu discordei de votar no PT no primeiro turno. A não ser que você quisesse votar no PT no primeiro turno. Eu via muita gente com uma propaganda de... não, tem que tirar o Biruliro do poder de uma vez. Que não sei o que ela assim. Concordo que tem que tirar o Biruliro do poder de uma vez. Mas, pô, o primeiro turno vai tomar no cu, cara. Eu vou votar em quem eu quero. E eu, pelo menos, votei na UP. Na Unidade Popular. Eu votei no Léo Péricles. Porque eu fiz uma coisa que é uma das mais importantes na minha concepção. Ler proposta de governo. É obrigação você ler propostas de governo em uma eleição. E de todas as propostas de governo que eu li, a primeira que eu mais gostei foi do Léo Péricles. Depois foi da Sofia Manzano. Por aí vai. Nem a taxação de rico deu certo, só bomba pra nós. Pois é. E por aí vai. Só que eu sabia que votando no Léo Péricles, ele não iria ganhar. Mas iria ter meu voto. Porque eu votei em quem eu acredito. Tá ligado? Eu votei no Cirão das Massas. Isso pra mim é um red flag, mano. O Ciro eu quero muito que vá pra casa do caralho. O vovô naruteiro, ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho em ser Hokage do Brasil. Porra, o Ciro, ele fez... O Ciro, eu acho que ele é um insider. Até hoje, eu acho que ele é um insider. Ele fez questão de ficar amiguinho do Biruliro pra depois falar assim, mano, nem do lado desse cara eu quero estar. Aí todo mundo que ia votar nele falar, porra...
Ai, nem ele que xinga o Lula aí pra caralho, tá do lado do Bolsonaro, então Bolsonaro não é coisa boa, não. Nem taxação dos ricos deu certo, só bom pra nós. Eu queria que a Simone ganhasse pra eu ter minha moto depois do ensino... Eu tava tentando lembrar dela. Cara, eu votei nele só pra ver se eu conseguia um segundo turno sem o Bolsonaro. Justo. Não, mas não consegue, pô. Não conseguia. Infelizmente, tem muito brasileiro trouxa, né? O Ciro faria coisas que eu não falei. Você sabe que eu pensei? Não sei. E eu também não quero saber, né? Dá uma segurada, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu apertei 13 com um mindinho, mas queria ter apertado 80. Cliquei 80. Fiquei 80. Ah, mano, a melhor coisa que eu fiz foi ter lido a proposta de governo do Léo Pericles. Foi uma das coisas mais incríveis. O Tachad que não, né? O qual eu já chamei aqui na live de Cleo Lerips. Mas bem que ele podia começar a ler esses livrinhos aí que ele já tem, em vez de ser apenas um comprador compulsível, né não? Ainda mais agora que as coisas parecem estar andando um pouquinho aqui no país. O dólar caiu de 5,40 para 4,90, contrariando a gangue do mercado financeiro que jurava que ia subir. E essa queda aí beneficia todos nós, né? Menos eu, na prática, porque eu ganho em dólar do YouTube. Faz o L, Yasmin, faz. Além disso, Faz o L! Nós tivemos esse ano no Brasil Pelo menos você ganha L. Pelo menos você ganha L. Pelo menos você ganha monetização no YouTube. E eu? Que só tô tendo que responder hater no meu canal. um aumento O dólar caiu porque os Estados Unidos está em crise. Se ele voltar, o dólar sobe. Então. Não, mas os Estados Unidos já tá tomando a sua iniciativa de voltar. Monetizando guerras. Gente, sempre tenham isso em mente. Depois da Primeira Guerra Mundial, qual foi o investimento principal dos Estados Unidos? Guerra. Desde então, com o que ele ganha? Guerra. O que ele vai ganhar sempre? Guerra. Se o dia que não tiver guerra no mundo, os Estados Unidos cai. O dólar já tá subindo também exatamente por isso. Exatamente. Estados Unidos ganha dinheiro com guerra. Sempre foi. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão foi por quê? Porque eles fizeram arma demais e não tava sabendo pra quem vender. Estados Unidos é guerra e bolsa. É guerra e filme. E filme de guerra. Mínimo no salário mínimo real, coisa que já não acontecia há uns 4 anos. O Bolsa Família também voltou, bem como os investimentos aí em saúde, educação, infraestrutura, que estão bem maiores do que no governo anterior. Agora, se tem uma coisa que realmente importa que o governo só vai conseguir se tiver pressão dos trabalhadores, é enfrentar esses super ricos. Pode-se detestar o PT e o Lula, eu mesma não sou maior fã. Mas, nas entrevistas recentes, tanto o Haddad quanto o Lula estão demonstrando bastante intenção de mirar nos lucros e dividendos dos macacos mais abastados e de mudar esse sistema tributário aí que faz os Estados Unidos parecerem comunista quando a gente compara com o Brasil. O problema mesmo é que quando essas medidas aí tiverem em debate, a mídia e os Faria Limers provavelmente vão chorar muito e vão fazer muita birra para ter o que querem, né? E muitos trabalhadores vão cair nesse papinho deles. Não é à toa que a gente empurra toda essa situação chorumenta do trabalhador e da humanidade toda com a barriga há alguns séculos já. Mas eis que ele só tem esses poderes mágicos se nós, pessoas que realmente trabalham e suam um rego diariamente para botar o pão na nossa mesa, se nós decidirmos dar esse crédito para eles. Os sapateners ostentam poderes ali e acabam decidindo a vida e o futuro da humanidade justamente porque nós acreditamos que eles têm esse poder todo. E isso é incrivelmente confortável para eles, né? Por isso que cabe a nós, que somos os donos apenas dos nossos próprios reguinhos suados e assalariados, reconhecer o nosso poder como maioria aqui nesse bananal e avaliar melhor esse poder aí do nosso inimigo. Se tem uma causa que vale a pena militar, né? Uma causa própria que vale a pena militar coletivamente, com certeza é a causa dos regos suados, né? Empoderai-vos e uni-vos aí, rego suado. Inclusive, eu não queria compartilhar isso com vocês, mas como ela já repetiu várias vezes rego suado, eu queria dizer que está tão calor que o meu rego está suado. Mas é isso aí, meus amigos. Enquanto eu tava gravando esse vídeo, o Lula decidiu pressionar o Tachad e o Tachad voltou atrás na decisão de taxar as comprinhas. Envelheceu mal essa parte, hein? O que eu acredito que é um erro, por mais contraditória e impopular que a medida pudesse ter sido, né? Agora concorda. Ela era correta se tomar... Estamos todos de rego suado? Tranquilo, tranquilo.
Fator é que Lula só vai meter uma reforma tributária depois que se reeleger. Porque ele não é doido. Conan, você tem um ponto. Mas eu acho que não é nem questão de que ele vai fazer. É que talvez ele possa fazer. Mas isso é um fator importante. Sim, caso a gente desejasse um Brasil melhor no Mano, você tem um ponto do caralho. Essa tu mandou na lata. Porque se ele fizer isso agora, na próxima eleição ele não é reeleito nem podendo, mano. Nem se pinta um Lula de ouro, ele se joga na nação, vira em Midas, tá ligado? Não vai dar certo. futuro. O que me leva a pensar que talvez medidas corretas não sejam tomadas no futuro breve aí por causa de pressão. A gente não devia se contentar só com satisfações momentâneas, como encher o rabo de plástico chinês. Deveria sim, mano. A vida é curta. Mas parece que a gente ainda não aprendeu muito bem a lição com os portugueses e os espelhinhos, não é mesmo? Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por Essa crítica foi pá. aqui e até logo. É isso, né?